Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre essa explosão de taxas nos títulos longos do Tesouro IPCA que pagam juros semestrais. É rentabilidade na veia. Se você quer entender um pouco mais a esse respeito e já está entendendo que 2022 é o ano da renda fixa, eu te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, não deixe de ativar aquele sininho da notificação para você receber todos os vídeos, porque diariamente, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal e você precisa saber. Começando aqui, para você poder entender um pouco melhor o que está acontecendo nesse mês de maio, que mal começou e as taxas já estão explodindo. Nós vamos começar mostrando aqui para você as taxas do Tesouro IPCA com juros semestrais. Olha aí na sua tela, principalmente os últimos 30 dias. À sua esquerda, lá embaixo no vídeo, está lá 5,36, era a taxa no dia 7 de abril. E a taxa que fechou no dia 6 de maio, 5,65. De novo para você, 5,36 para 5,65. Veja que nessa primeira semana de maio foram as taxas mais altas dos últimos 30 dias. Quando nós abrimos aqui para os últimos 90 dias, essa taxa é a taxa mais alta desde o dia 23 de março, ou seja, dos últimos 45 dias. É o estresse da economia mundial fazendo as taxas subirem. E olha, muita gente está me perguntando se essas taxas podem subir mais e inclusive chegar a 6%. E eu não fico em cima do muro. No final desse vídeo, darei a minha opinião aqui para você, de uma forma clara, isenta e transparente. Só que antes, eu quero trazer aqui para você as melhores taxas históricas para cada um desses títulos. Você já deve saber que o IPCA com juros semestrais é um título para um perfil bem específico. Qual é esse perfil? Primeiro, é um perfil de investidor que tem visão de longo prazo, porque o título mais curto é o 2032. Estamos falando aqui de 10 anos. Não significa que você tenha que levar esse título até o vencimento, mas que a característica dele é de vencimento longo. Ponto 1. Sendo vencimento longo, é bom você saber que as taxas variam muito. E como elas variam muito, você tem que ter sangue frio com essas variações. Mas também boas oportunidades de marcação a mercado tendem a surgir ao longo dos anos. Vou repetir para você, ao longo dos anos. Não é ao longo das semanas ou dos meses, como alguns colocam e perguntam aqui no canal. Vamos lá, vamos começar trazendo aí para você a taxa média, então, do 2032. Só que antes de detalhar para ele, eu tenho aqui essa playlist da qual esse vídeo faz parte. Qual a melhor taxa e o melhor preço? E eu já gravei também a do IPCA principal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, assista essa nossa playlist aqui do alto que você vai entender melhor estas oportunidades. Vamos lá. A taxa média, então, desse título, ela começa em fevereiro de 22. Por que fevereiro de 22? Foi quando esse título foi lançado. Antes não existia título com esse vencimento. Então, foi no finalzinho de fevereiro. E com isso, a taxa média, então, desses últimos 10 dias de fevereiro ficou em 5,67. Quando nós tivemos um mês fechado, que foi o de março, a taxa subiu um pouquinho, 5,68. Depois, outro mês fechado foi o mês de abril. Você veja aí no seu vídeo que a taxa média de abril caiu. E aqui são taxas médias de abertura, aquela primeira taxa. E depois a taxa voltou a subir, agora nessa primeira semana de maio. Como o período aqui ainda é muito curto do ponto de vista de estatística, você vê por essa linha pontilhada em vermelho que a linha de tendência está indicando uma tendência de queda. Veja, essa é a tendência aqui. Só que grava aqui, 5,60 é a taxa média. Só que repara o que vem acontecendo na taxa diária aqui de maio. 5,56, 5,60, 5,67. Aí você vai dizer, então caiu bastante, porque a última aí foi 5,56. Calma lá que eu tenho uma novidade. E aqui, inclusive, um pedido de ajuda para você. Vamos lá. Vamos olhar aqui esse título aqui no Tesouro Direto, os últimos 30 dias. Você vai reparar no seu canto direito aí, que a taxa caiu para 5,62. Essa taxa é a de fechamento. Quando nós olhamos a taxa de abertura, 5,56. O que significa isso? Que na sexta-feira essa taxa abriu em alta. Só que o Tesouro voltou a ter greve e não atualizou mais as taxas. Então, se por acaso você, aí amigo do canal, tiver a taxa da última sexta-feira para esse título, me avise. Porque como eu gravo esses vídeos finais de semana, eu fiquei sem essa taxa. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, você repara que a taxa de fechamento voltou muito forte, 5,65.
Se eu fosse colocar essa taxa de 5,65 aqui na minha estatística, você já verificaria que ela seria uma das maiores do mês de maio. Isso é razoável? Sim, é razoável. Mas como eu estou utilizando taxa de abertura, eu não vou mexer. Mas caso você tenha aí de alguma forma anotado, mande para mim que eu teria um prazer enorme em te agradecer aqui no canal. Então tá aí, se você considerar 5,65, nós já estamos verificando que voltaríamos a uma das melhores taxas para esse título. E aí vamos falar agora do quartil, ou seja, os 25% melhores taxas que nós temos aí desse título desde que ele foi lançado em fevereiro de 22. Volto a lembrar, é um título muito recente. Ele não tem ainda aqui para nós nem 3 meses, então a estatística fica um pouco prejudicada. Mas vamos lá, as 25% melhores taxas vão entre 5,76 e 5,88. Veja que na última quinta-feira foi 5,56. E como você já viu no fechamento, 5,65. Ou seja, nem a taxa de abertura da quinta e nem a de fechamento da sexta-feira chegaram nesses percentuais. Significa que está ruim? Vamos lá. Se você tiver visão de longo prazo, não está ruim, mas não está no melhor quartil. O que significa isso? É que outras oportunidades melhores poderão surgir ao longo do tempo. Anota aí o que eu venho te dizendo, que no final eu vou te explicar. Em termos de preço, o preço está bom? Não. Para esse título, o preço está caro, ou seja, está aí na cor vermelha, olha aí no centro, no alto do seu vídeo. Quando ele está na cor verde, é o melhor quartil. Em tese, é uma boa oportunidade para marcação a mercado. Por que eu falo em tese? Porque aqui eu trago o histórico. E não quer dizer que, com base no histórico, o futuro vá se repetir. Esse é um ponto para você prestar atenção. Mas é uma boa referência para você, porque significa que você tem a oportunidade de comprar melhor do que pessoas que no passado compraram. Essa é uma referência. Então, esse título também não está bom nesse momento para marcação a mercado. O que significa isso? Que se você comprar esse título pensando em vendê-lo antes do vencimento, talvez, vou repetir, talvez não seja um bom momento para isso. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like para ajudar aqui o canal. Somos poucos, mas fazemos um trabalho sincero aqui para você, transparente e de forma didática, para que você, investidor, não seja mais enrolado pelo seu bancão, pelo seu assessor de investimento e aprenda verdadeiramente como investir e poder, então, trilhar os seus caminhos de maneira independente. Esse aqui é o grande objetivo do nosso canal. E já que nós falamos de marcação a mercado, eu tenho uma série de vídeos, na realidade são 3 ou 4, dessa playlist aqui do alto, para você entender que você pode ter ganhos de 50% em um ano, em 2, quase 80%. Assista, porque esse grande dia está chegando. Vamos lá, vamos falar agora do 2040, que as taxas também subiram e subiram bem. Quando nós estamos falando de taxa média mensal, esse título aqui já é um título que existe há mais tempo. Então, você veja que eu estou trazendo o histórico dos últimos 8 meses aqui para você entender melhor. São 7 meses anteriores e o mês vigente. Você vê aí à esquerda do seu vídeo que a taxa, então, estava em 5,19, lá no mês, então, de outubro. Mas se você verificar os vídeos anteriores de agosto e setembro, você vai ver que essas taxas já vinham subindo. Então, você vê que a linha de tendência em vermelho vem indicando aí uma clara tendência de alta para esse título. Sendo que a melhor taxa média mensal foi então aí que nós tivemos no mês de março, está na cor verde no seu vídeo, à sua direita. 5,72 foi então a melhor taxa média de abertura mensal. Foi o que aconteceu aí no mês de março. No mês de abril, a taxa caiu. Parecia que ia estabilizar, só que é aí a enganação do mercado para você, investidor, achar que agora ia cair. E de repente, aqui no mês de maio, voltou a subir, 5,67. Com um detalhe, veja que aqui na última quarta-feira ela chegou a bater a 5,73. Está aí a diária, as 4 taxas que nós temos. Novamente, repito para você, eu não tenho a taxa de sexta-feira porque o Tesouro está em greve e não atualizou. Caso você tenha a taxa de abertura, não é de fechamento, escreva aqui que eu vou ter o maior prazer em te agradecer. Então, muito bem, 5,63 foi a taxa da quinta-feira. Quando nós olhamos aqui no gráfico e vamos mudar para a taxa de fechamento do 2040, essa taxa saiu de 5,67 para 5,70, ou seja, a taxa subiu e subiu forte. Eu me arrisco dizer aqui que nessa sexta-feira, então, essa taxa deve ter sido a segunda taxa melhor desse início do mês de maio. Então, se nós colocarmos aqui um pensamento de uma taxa de 5,70, você verifica pelas taxas mensais que ela estaria muito,
muito boa aqui em termos de histórico. Vamos abrir um prazo um pouco melhor. Então, para você entender, a gente começa trazendo a taxa média mensal, para que você tenha uma visão aí de médio prazo, como está se comportando o mercado nos últimos 7, 8 meses. Depois eu trago para a taxa diária, para você entender a tendência agora, no dia a dia. E agora eu abro um pouco maior para você olhar a tendência dos últimos 2 anos. Então vamos lá, para você entender aqui. As 25% melhores taxas, e aí desse título eu estou trazendo de fevereiro de 20 a abril de 22. Fevereiro de 20 foi aí a data então de lançamento desse título. Tá aqui, o melhor quartil então vai de R$ 4,98 a R$ 5,91, ou seja, aproximadamente aí 5% a R$ 5,91 que foi a melhor taxa. E o que nós tivemos aí no último dia 5 então, que foi essa última quinta-feira, 5,63. Eu vou repetir para você, 5,63%. Essa taxa está bem próxima da melhor taxa que nós tivemos. Não está tão próxima assim, pode ainda melhorar, com certeza, mas ela já está nas 8% melhores taxas nesse mais de 2 anos. 8% melhores taxas quando você olha para trás. Significa que você comprando agora, você está comprando em relação ao pessoal que já comprou com uma taxa muito boa, eu diria aqui para você. E em termos de marcação a mercado, para você que quer comprar pensando em vender, veja aí que o preço está em 4.157 na cor amarela. O que é a cor amarela? Não é nem as 25% melhores preços e nem os 25% piores, porque estaria na cor vermelha. Para ser preciso para você, esse preço aí de 4.157 está entre os 30% melhores preços desde 2020. Está ruim? Não, não está. Mas eu digo para você, eu não compraria para marcação a mercado nesse preço aí. Mas aqui eu não faço indicação de investimento. Eu tão somente trago para você os dados para que você, por conta própria, tome a sua decisão de investimento. E se você quer entender um pouco melhor sobre investimento ou quiser bater um papo, eu deixo aí o meu e-mail aí embaixo, o grupo nosso do Telegram e fico aí à sua disposição para poder te ajudar no que for preciso. Aqui, esse gráfico que eu trago para você é o gráfico de variação da taxa em relação ao preço. Primeira questão que é importante você verificar é essa relação. O preço é em vermelho. Então, você repara, quando o preço começou à sua esquerda do vídeo, lá próximo de 4.700, veja que a taxa estava lá embaixo. Repara que toda vez que a parte vermelha vai descendo, a parte azul vai subindo. Então, você verifica essa relação inversamente proporcional entre preço e taxa. E agora você passa a entender por que você deve comprar com uma taxa alta. Porque quanto maior a taxa for, menor será o preço, ou seja, menos você vai pagar. E da mesma forma, caso você queira vender com ganho à marcação a mercado. Se você comprou com preço baixinho, a sua chance de ter pego um preço bom para ter ganho na marcação a mercado é maior. Ou seja, o preço tende a subir, porque esse é um título atualizado pela inflação. E como a inflação está alta e deve permanecer alta, principalmente no exterior, a tendência desse título é se valorizar, ou seja, o preço subir. Espero que você tenha entendido e olhe agora para o finalzinho aqui desse gráfico à sua direita, nessa marcação do melhor quartil. Você já vai verificar que a linha vermelha já saiu do melhor quartil, ou seja, saiu daqueles 25% melhores preços históricos. Está em 30%. Está ruim? Volto a te dizer, não está ruim. Olha para o histórico dessa linha vermelha. Veja em quanto tempo ela ficou fora desse quartil. E agora, apenas nessa semana aqui, ela voltou a sair. É só uma dica para você entender um pouco melhor de como que esse mercado funciona para que você não seja enganado. E olha, para ser sincero com você, eu tenho aqui uma playlist que chama Mapa do Tesouro. Lá eu explico tudo do Tesouro Direto para você que realmente quer estudar de maneira gratuita e compreender o funcionamento do Tesouro Direto. Não seja enganado pelo mercado. Assista, porque lá eu explico tudo. E se você ficar com dúvida, respondo todos os comentários aqui no YouTube também. Fique à vontade. Vamos agora para o último título. É o título mais longo do Tesouro Direto. O que você precisa saber a respeito do IPCA 2055? Ponto número 1. Dos títulos que pagam juros semestrais, ele é o mais longo. Ou seja, é o que tem mais volatilidade, que mais as taxas vão variar. E, consequentemente, você vai ver o preço aí trepidando tanto para cima quanto para baixo. Então, você precisa ter muito sangue frio e muita paciência. Ou, ao menos, visão de longo prazo. Se você está comprando esse título pensando realmente lá para o longo prazo, sem ficar olhando, ok. Agora, se o seu coração não aguenta variações,
É bom você não cair nesse título. Vamos lá. Da mesma forma que o 2040, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Presta atenção se você está fazendo alguma coisa e para aí. Repara que os títulos, quanto mais longo o vencimento dele, maior tem sido a linha de tendência, mais inclinada é a linha de tendência das taxas mensais. Ou seja, maior tem sido a tendência de crescimento da taxa. Repara aqui, ó, à sua esquerda, 5,25 foi a taxa média de abertura de outubro. Depois, novembro subiu para 5,34 e dezembro caiu para 5,22. Você já sabe aqui o que aconteceu. Agosto, setembro, outubro e principalmente aí, até o finalzinho aí, meio de novembro, foi o problema da PEC dos precatórios. O governo teve que reconhecer uma nova despesa e aí teve que ajustar o orçamento. E aí, quando ajustou, em dezembro, a taxa caiu. Só que depois ela voltou a subir novamente. Repara comigo agora à direita do seu vídeo. Você vê um valor aí de 5,76. 5,76 foi a maior taxa média mensal aí desse título, IPCA 2055. Foi no mês de março. Só que aí veja que em abril, o mês já fechado caiu para 5,67. Só que agora em maio está subindo para 5,78. Eu mantive esses dois na cor verde para você entender como as taxas estão boas em relação ao histórico. 5,76 porque o mês já fechou. 5,78 porque está para fechar. Aliás, vai demorar um pouco mais. Mas verifica aqui na taxa diária o que aconteceu. Meus amigos, olha aí a pancada para cima que foi na última quarta-feira. Foi o dia que houve, então, o anúncio aí da questão do Fed e da questão aí do Copom, ou seja, o anúncio aí das taxas de juros. E essas taxas tiveram imensa volatilidade. Chegou a 5,84. Depois caiu para 5,73. Mas, novamente, vamos olhar a taxa de fechamento, porque eu não tenho a de abertura, infelizmente. Olha, saiu de 5,77 para 5,80. É bem provável que esse 5,73 também tenha chegado aí próximo de 5,80. Se nós formos considerar 5,80, você verifica com base nas taxas mensais como é boa essa taxa. 2.055 com taxas excelentes. E eu vou mostrar para você aqui com base na análise dos quartis. Está aqui para você. As melhores taxas, as 25% melhores, vão entre 5,05 e 5,93. Lembrando, eu pego esse título desde fevereiro de 2020 a abril de 2022. São mais de 2 anos de taxas. E aí o que você verifica? Na última quinta-feira foi 5,73. Lembrando, eu não tenho a taxa da sexta, que foi próxima de 5,80. 5,80 está muito perto da melhor taxa que nós tivemos. Bom, então esse título está bom para levar para o vencimento até 2055? Sim, porque nós estamos olhando para o histórico. Veja, estou sempre fazendo a comparação em relação ao histórico. E para marcação a mercado, para quem quer vender antes. Veja que o preço desse título está no melhor quartil. Está aí na cor verde, no alto do seu vídeo. 4.212,12 na última quinta-feira. Se eu for olhar aqui o de fechamento, o preço dele deve estar até abaixo. Está aí, ó, 4.176,12. Então melhorou ainda. Ficou abaixo de 4.212. Só que volto a dizer, não vou trazer esse dado aqui porque é o de fechamento. Então você verifica, a taxa está muito boa em relação ao histórico e o preço para marcação a mercado voltou para o melhor quartil. E aí você pode observar aí no nosso gráfico que eu trago aqui, nesse gráfico, somente a questão do preço. Para facilitar, veja do lado direito, aí no canto direito do seu vídeo, na cor vermelha, que o preço voltou para dentro então desse quadrado verde, que é o melhor quartil. E aí você repara, dá uma olhadinha para trás, até aqui, ó, abaixo da palavra preço, aonde está esse ponto em vermelho. Imagina se você tivesse comprado esse título sem ter esse olhar para o histórico. Você estaria aí amargando um prejuízo de quase um ano e meio nesse título. Por isso que aqui nós queremos trazer informação para você, conhecimento, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu já te peço, inscreva-se no canal, dê aí aquele super like, que agora eu vou te falar a minha expectativa para frente. Vamos lá! Essa semana que passou, que foi a primeira semana de maio, a volatilidade realmente foi muito intensa para esse tipo de título. O que eu quero dizer? Quanto mais longo o título, maior é a volatilidade. E quanto mais longo o título, para marcação a mercado, ele é melhor. Essa é uma informação importante para você. Só que como podem se comportar as taxas? As economias mundiais estão com inflação nas alturas, principalmente os países desenvolvidos. Isso vai exigindo cada vez mais aumento das taxas de juros.
Só que eu vou dizer para você com toda sinceridade, nenhum banco central quer dar o cavalo de pau na economia, ou seja, reconhecer abertamente a necessidade de aumentar as taxas de juros de maneira mais rápida para solucionar esse problema. Isso não cai bem do ponto de vista político. E aí eles ficam dizendo que não é tão grave assim, que a inflação está brevemente controlada e outras questões. Balela, falo aqui para você, a situação econômica mundial está muito ruim mesmo, e eu vou trazer aqui para o nosso clube de membros, nessa segunda semana de maio, um vídeo específico detalhando os indicadores chamados antecedentes que trazem essa informação. Se você quer entender um pouco melhor e participar do clube de membros, investindo aqui menos de R$5 mensais, está aqui no alto para as informações para você saber como fazer. E aí eu já te convido para você participar. É uma ajuda que você vai dar no canal e você vai ver esse vídeo que ninguém te conta isso aqui no YouTube. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias, mas olha, não deixem de olhar as taxas, porque o mercado está tenso e as próximas semanas e meses podem ainda trazer grandes oportunidades de investimento no Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.